Fala pessoal, seja bem-vindo aí ao GR Podcast Saúde e Performance, mais um episódio para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa mais do que especial aqui. Ela é psicóloga, psicóloga clínica, ela é minha esposa. Estou aqui com a Nayane. Amor, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vir aqui falar pro pessoal. Eu que agradeço, amor, o convite. Pessoal, é um episódio bem assim, pra gente, bem descontraído mesmo, porque tudo que ela vai falar, assim, é bastante assunto que eu já sei, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui e eu vou tentar conduzir para que a gente consiga trazer um conteúdo que faça sentido pro pessoal, para o pessoal entender mais, né? Amor, aí eu queria que você falasse primeiro pro pessoal lá, esclarecer melhor o que que é uma psicóloga clínica, o que que ela faz, o papel, e também que você falasse um pouquinho da ansiedade do pessoal. Porque as pessoas hoje muito estão muito atrelado a isso, né? A psicologia com a ansiedade, sendo que existem vários trabalhos para serem feitos. Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho o pessoal sobre isso, né? Uhum. Do papel da psicóloga, e com relação a isso também a ansiedade. Eu e o Justo estávamos falando aqui antes de entrar no ar, né, que como que vai ser curioso, porque tudo que a gente trouxer aqui, que eu falar, ele já sabe parte. Mas vai ser bem importante esse episódio, porque eu acredito que as pessoas vão até conhecer um pouquinho da gente, né, porque nós temos tantos diálogos no dia a dia, tantas conversas, e que é algo só nosso, e eu acredito que compartilhar isso faça diferença também, né. Sobre a psicologia clínica, quando nós fazemos faculdade de psicologia, que ela tem aí uma duração de 5 anos, tem várias vertentes, né. E a gente vai se identificando à medida da faculdade com aquilo que mais se aproxima ali do que a gente idealiza, fazer, tornar como profissão depois de formado. E aí a psicologia clínica entra para a gente, entender o outro, atender as demandas de saúde daquela pessoa, no caso de saúde mental, e é comparado ali com um atendimento, por exemplo, como outras pessoas têm, com um psiquiatra, com um médico, com um clínico geral. Então a psicologia clínica vem dessa ideia, da gente receber aquela pessoa um a um, e fazer todo esse trabalho de educação, de direcionamento na vida da pessoa. Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela é uma emoção, todos nós temos. Eu não sei, acho que a gente chegou a ver o filme juntos, o Divertidamente. Não. O Divertidamente não, né. A gente viu aquele outro do fogo, da Isso. água, que explica os elementos, chama Os Uhum, Elementos. uhum. Mas o filme Divertidamente, que é um filme infantil e bem clichê, inclusive no universo da psicologia, ele retrata as emoções. O segundo filme até veio para falar sobre as emoções secundárias, né, que são as emoções que a gente aprende a ter. Eu vou dar um exemplo: raiva, tristeza, alegria, medo, são nomes que quando eu falo, possivelmente qualquer pessoa já experienciou e entende o que que é. Mas quando a gente fala de algo, por exemplo, culpa, ansiedade, insegurança, são emoções que apesar de virem tão, vamos colocar assim, primariamente na nossa vida, a gente só vai tomando consciência do seu significado com o tempo. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que todos nós experienciamos em um nível, e quando esse nível ele ultrapassa o que dentro da psicologia a gente acredita não ser saudável, é visto como um diagnóstico. Por exemplo, nós temos a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, né, como algumas pessoas se identificam também. É que é um transtorno, porque essa ansiedade, que é algo primário, que é algo que já acompanha a pessoa ali, ultrapassou o nível saudável. Uhum. E como que as pessoas que estão nos assistindo agora conseguem ter uma noção de até que ponto essa ansiedade ela está num nível, vamos dizer, normal, saudável, ou a que ponto ela já precisa de uma atenção maior? Como que a pessoa pode estar observando melhor isso para estar procurando um profissional para ajudar? Esse é o maior desafio, na verdade. Porque eu falo que nós, com as nossas dores, com as nossas questões, nós não somos as melhores pessoas para compreender, se está num nível patológico, né, se está num nível adoecedor. Porque eu falo, a gente vive com a gente mesmo, nós estamos imersos ali da gente mesmo.
Então não somos as melhores pessoas. Mas é claro que existem algumas evidências no dia a dia ali, que nós chamamos na psicologia de sintomas, que a pessoa ela pode identificar e que já pode ser um sinal amarelo para ela poder procurar uma ajuda psicológica e ou uma ajuda psiquiátrica também. Eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada, né. O Gilson convive com uma pessoa ansiosa dentro de casa. E você vê como que fica nítido para você que tá fora, né, olhando de fora para mim, o tanto que me prejudica, o tanto que dificulta. Eu recebi esse diagnóstico de ansiedade generalizada quando eu estava na faculdade ainda. E por que que surgiu, né, na época eu nem trabalhava com psicologia, eu era uma estudante, nem imaginava que eu iria trabalhar com esse contexto de ansiedade todos os dias, e também nem me imaginava que a ansiedade iria chegar no patamar que está hoje, né, de, vamos colocar assim, um nível exponencial de crescimento. A gente considera a maior parte das pessoas, possui ali um grau elevado de ansiedade. Mas a ansiedade ela tem algumas características, a gente até divide em algumas classes. Por exemplo, tem os sintomas que são físicos, tem os sintomas que são emocionais, tem os sintomas que são cognitivos e os sintomas que são comportamentais. Então, dependendo de cada pessoa, um vai estar mais visível do que o outro, mais elevado do que o outro. Então, por exemplo, a minha ansiedade hoje, ela é muito cognitiva. Ou seja, eu tenho ali milhares de pensamentos durante o dia, acelerados. Se eu fico apreensiva para uma situação, algo novo, internamente, em questão de pensamentos acelerados, eu falo mais rápido, eu não consigo descansar, então eu tô o tempo todo ligado com aqueles pensamentos que nós chamamos de pensamentos obsessivos, que fica ali, ó, ruminando o tempo todo. Então, a minha ansiedade hoje está muito voltada para os sintomas cognitivos. Por que que eu estou falando isso, né? Porque, em algum momento da minha vida, ela já se apresentou num nível ainda mais elevado, quando eu não tinha um acompanhamento também de um psicólogo, porque psicólogo precisa procurar outro psicólogo. Quando eu não tive aquele momento de um acompanhamento com uma medicação, então aí os sintomas comportamentais, ficar balançando as pernas, ficar assim o tempo todo, eram muito mais evidentes. Eles acontecem hoje, mas são mais superficiais. Vamos dizer assim que eu consigo disfarçar melhor. Tanto que as pessoas falam: "Nossa, como que uma psicóloga vai ter ansiedade, né, como assim?". E aí a gente explica que isso faz parte da humanidade, que a gente chama de humanidade comum, que é algo inerente ao ser humano, não tem como a gente, fugir daquilo. Não tem como o ser humano escolher se ele vai ser aquilo ou não. É o mesmo clichê de exigirmos, por exemplo, de um educador físico, um determinado padrão de corpo, um nutricionista um determinado posicionamento com relação à alimentação, como se a pessoa fosse a profissão dela. E quando a gente fala de emoções e quando nós falamos de transtornos mentais, não é assim que acontece. E ela pode, por exemplo, você falou tem a emocional, né? Ela pode começar de uma forma e ir para outra, e aumentando dessa forma, começa no emocional, vai para física. Normalmente, os sintomas se conversam. Um Uhum. sintoma leva ao outro. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu tô com os pensamentos muito acelerados, pensando mil coisas, uma preocupação excessiva com o futuro, que é uma característica ali da ansiedade. Com esse acúmulo de pensamento que gera uma exaustão mental muito grande, pode vir o medo. Sei lá, um medo do novo, um medo de arriscar, um medo de participar, exemplo, de um evento, de falar em público, que é um sintoma também da ansiedade, que também pode levar a um sintoma físico. Eu estou ali, vamos colocar assim, imersa nos meus pensamentos, e aí eu começo a roer unha, balançar as pernas, a ter agitação psicomotora que a gente fala, né, que é uma agitação, física mesmo. Então os sintomas eles se conversam. As pessoas podem apresentar vários deles, como pode apresentar ou pelo menos identificar inicialmente de forma mais isolada, como o exercício que eu fiz aqui com o meu processo, que Uhum. hoje está mais isolado o sintoma. Entendi. Você também trabalha com o emagrecimento. Como que está atrelado isso, a saúde emocional atrelada ao emagrecimento hoje?
como que é o seu trabalho lá, explica um pouquinho pessoal sobre isso, emagrecimento, ansiedade e saúde emocional. É legal falar disso, né, porque é o nosso ponto, vamos dizer assim, bem comum, inclusive a gente fez uma formação juntos. Hum, Essa formação, ela foi de terapia cognitivo comportamental na obesidade e emagrecimento, é isso, não é? isso mesmo. E aí, essa formação, ela abriu muito a nossa cabeça para muita coisa, né. Eu já venho da formação de psicologia e hoje também agora estudando nutrição, eu percebo cada vez mais a relação da saúde emocional com o processo de emagrecimento. Na verdade, quando a gente fala principalmente do meu público atual, que são mulheres, nós falamos de uma dor subentendida, uma dor que está ali, vamos falar assim, guardadinha dentro da pessoa, e que ela tenta compensar, acreditando que ela vai compensar através da comida, por exemplo, ou até mesmo através da busca do emagrecimento, porque eu falo, né, toda busca que é pela saúde, ela é muito, muito válida. A gente deve sim cuidar da estética, a gente deve sim cuidar do corpo, mas quando essa busca ela é para esconder, mascarar, ou há ali escondido uma dificuldade com algo dela, alguma dor, dela mesmo, interna, é um ponto de alerta, assim. Então, quando eu recebo a paciente no consultório, normalmente ela chega nem sabendo como que a psicologia do emagrecimento funciona, né, que um psicólogo vai te ajudar a emagrecer. Mas Uhum. quando a gente pensa que a gente é formado por um montão de emoções, e que essas emoções, elas vão moldando a forma que a gente enxerga a gente mesma, e a forma que a gente enxerga o mundo ao nosso redor, a gente vai percebendo que, eh emagrecer é a consequência de lidar consigo mesmo. Emagrecer é a consequência, vamos dizer assim, positiva de você entender o seu corpo, que é a maior dificuldade. Por isso que a gente vê a pessoa que fala que desconta na comida. Na verdade, ela não desconta na comida. Ela tenta regular aquela emoção, seja ela tristeza, raiva ou até emoções positivas como alegria, como ansiedade, como medo, ela tenta regular através da comida. E essa, vamos colocar assim, regulação, ela não é saudável, ela não é assertiva, e ela é uma regulação disfuncional, só traz mais prejuízos do que benefícios, do que algo positivo para a vida da pessoa. É, fazer essa capacitação junto com você abriu muita cabeça para mim, no dia a dia, para entender melhor o cliente, entender melhor quem busca emagrecimento. Por muito tempo a gente passa por uma visão muito distorcida mesmo, das pessoas que querem emagrecer, das pessoas que tentam emagrecer e não conseguem. Então esse curso abriu muito minha cabeça e conversar com você também, né, no dia a dia, né, você me ensina muito, me fala muito, aprendi e aprendo cada dia mais com você nessa parte, né, A gente e troca a muita gente troca informação, muito, né. então abriu muito a minha cabeça para isso, sabe, para mais empatia para isso, sabe, para as pessoas, mais empatia no processo de emagrecimento. Porque as pessoas são julgadas, né, querendo ou não. E aí a gente aprende melhor isso. E abriu minha cabeça demais mesmo. É, e tem um outro detalhe, né, que eu acho até importante falar. Eh, depois se eu estiver errada, você pode até pontuar, assim, eu vou falar de acordo com a minha vivência na clínica. Aham. É, com uma conversa que eu e o Justo nós temos sempre, né, o profissional de educação física, ele não é psicólogo, vamos supor se ele só aqueles que fizeram ali a formação de psicologia junto ou depois ou antes, né, mas ele não é a principal característica da formação dele, mas isso não significa que ele não possa estar atento e se capacitando e estudando para entender pessoas, porque toda profissão que exige relacionamento com o outro, é uma profissão que a pessoa ela precisa, compreender como funciona as pessoas, como que funciona o processo de mudança das pessoas. E isso inclui, empatia, isso inclui um olhar, onde, né, você como profissional se afasta desse olhar de julgamento, de julgador, que sim se atenta aos números, às evidências, mas também entende que cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. E isso, apesar de, na minha visão, né, como psicóloga, ser algo essencial, é algo deixado de lado muitas vezes, né? A pessoa ela pensa ali naquele
eu treino, né, então às vezes a gente vê isso acontecendo. A pessoa ela foca muito no treino perfeito, os melhores exercícios, mas esquece de entender que a pessoa ela não chega ali só com a capacidade física dela, ela chega ali também com o emocional. Você deve ouvir quantas vezes, às vezes, um aluno pode: "Nossa, hoje eu não tô legal, Uhum. hoje eu não tô num dia bom", e sabe-se lá o que está acontecendo internamente. Não, e inclusive, né, de tempos pra cá, eu venho cada vez colocando mais em prática isso no início dos treinos. O aluno, às vezes, muitas vezes, ele não percebe isso, porque eu faço de forma bem sutil, para poder entender melhor ele. Então, geralmente, a gente vai começar um treino ali, eu pergunto, e aí, como é que tá? Como tá as coisas? Tudo bem? Aquela conversa ali antes do treino mesmo, de forma bem natural. E aí, eu já estou coletando dados ali para mim poder conduzir melhor o treino, conduzir melhor a aula para o aluno. Né? Então, muitas vezes, nesse bate-papo inicial, ele já vai comunicar alguma coisa. Muitas vezes não com fala, mas com semblante, com comunicação não verbal, né. Então, eu já consigo conduzir melhor a aula. O aluno já chega empolgado, então eu já: "Opa, é uma aula que já posso cobrar um pouquinho mais, já posso exigir um pouco mais dele", né, ele vai render mais, né. Mulheres principalmente, né, período do mês, então também, né, aquela semana que ela tá com a energia toda, já sei que é uma semana que eu posso dar uma apertada ali na intensidade. Então, abriu muita cabeça para isso, pra ainda mais mulher ainda, principalmente, né, que tem essa oscilação aí tanto da parte emocional, mas quanto essa parte de período mesmo, né, do mês. Uhum. Tem uma frase que você falou, que é: "Toda dor é uma dor e ponto". Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Deve ser curioso você ler isso, porque, não é da minha personalidade ser tão objetiva assim, né. É, eu que sou objetivo, assim, né. Aham. Mas é uma frase que eu ouvi, na época que eu estava na faculdade. O que que acontece? Eu passei por um período da faculdade onde a gente precisou fazer estágio, no hospital. A gente fez, né, dentro da formação de psicologia, desde o primeiro período, se eu não me engano, nós temos estágios, em diversas instituições. Tanto que vamos colocar assim, que hoje eu atuo na área clínica, mas eu tive experiência com a área, organizacional, com a área hospitalar, enfim. E aí, nesse momento, eu participei do estágio no hospital. E foi um grande enfrentamento para mim esse estágio, por vários motivos. E aí eu me recordo que uma coordenadora ali da equipe, falou sobre isso. Ela inclusive completou a frase, né, e falou assim que no dia que chegarmos lá para fazer o nosso trabalho e a gente não sentir a dor do outro, é porque não era para a gente estar ali. E ela falou que dor é dor e ponto. Então, ou seja, qualquer dor importa. Então, toda dor tem o seu lugar. Eu costumo até brincar com os meus pacientes no consultório assim: se a pessoa chega aqui e fala que o problema dela é a unha do pé encravada, a unha do pé que ela bateu na porta, é a dor dela. E ela é tão válida quanto qualquer outra. E entender isso ajuda a gente a entender o outro, a validar a dor do outro, mas também a entender as nossas próprias dores, né, que elas são sim importantes. Entendi, muito bem. Eh, e com relação, né, à alta performance, à saúde e alta performance que a gente fala aqui, eh, o quanto está impactando atualmente, que você tem dados, não tem dados, o quanto está impactando nessas pessoas? Porque a gente vê hoje essa cobrança, né, pela performance. Tem que correr, a pessoa ainda mais na corrida que hoje está em alta. Uhum. A pessoa começa a correr 5 quilômetros, ela tem que correr 10, ela tem que correr 21, ela tem que correr 42. Então passa de ser uma atividade ali de forma saudável para ser uma autocobrança. E como que se você vê isso hoje? É assim, as pessoas elas estão confundindo, né, o que que é performance e o que que de onde que a performance pode vir. E a diferença também do que é, eh, vamos colocar assim, uma construção de lazer e uma construção de gerar valor, conteúdo, de produzir, essa é a palavra, de Uhum, produzir. Então a pessoa confunde isso. Então, eu ouço isso muitas vezes, a pessoa ela começa vou dar o exemplo da corrida, ela começa a querer entrar nesse universo, nessa modalidade, e ela se perde.
Por que que ela se perde no caminho? Porque ela começou com uma intenção, sempre começa com uma intenção. "Ah, eu vou lá para poder conhecer, eu vou porque minha amiga vai, eu vou para distrair, eu vou porque eu quero correr". É bem raro acontecer da pessoa ter um objetivo muito claro, né, de: "Nossa, eu quero começar a correr para correr, sei lá, a maratona do Rio de Janeiro". Normalmente ela não vem com tanta clareza, assim, vem mais com uma intenção. E essa intenção ela vem, através dos nossos desejos internos. Nós seres humanos, nós temos, por exemplo, necessidade de apego, necessidade de validação, necessidade de construir, vamos colocar assim, algumas camadas da nossa vida, e a gente tenta fazer isso através de outras coisas. Tem até um vídeo no YouTube de um livro infantil, eu adoro analogias com coisas infantis, né, que ele se chama A Parte que Falta. Eu não sei se eu já te mostrei, amor, se eu Não. depois eu te mostro. Depois vocês procuram no YouTube, A Parte que Falta. É um livro infantil, mas tem no YouTube, lendo esse livro, mostrando as páginas desse livro, é um livro bem, simples, com poucas palavras e mais imagens, porque ele é para crianças. E é um livro muito conhecido, ele é bem antigo, tem até a segunda versão dele, A Parte que Falta 2, que retrata, vamos colocar assim, uma figura que está ali como se fosse uma pizza faltando um pedaço. E essa parte ela passa ali durante todo o a encenação, procurando alguma coisa que estava faltando nela. E ela até chega a encontrar essa parte que falta, que encaixa perfeito, que funciona. Só que ela vê que não é sustentável. Que a parte que falta impossibilita ela, quando está no lugar certo, de ser ela mesma. E aí a reflexão que a gente, enquanto profissional da área da saúde, deve fazer é quantas vezes o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente, ele tá ali porque em busca de alguma coisa que ele nem sabe o que que é, e acredita que através daquilo vai encontrar. E aí eu vejo esse movimento, as pessoas têm confundido. Aí na hora que elas entram nesse universo, que é incrível, porque esporte, eu falo, né, esporte, salva a vida da pessoa, esporte ele muda a direção, ele, dá propósito, tem todas essas camadas. Mas se a pessoa, ela entra e ela não trabalha ali dentro a clareza, ela se perde. E aí o performar é o objetivo único dela. Então ela quer estar com a melhor roupa, o melhor tênis ou a melhor execução daquela atividade, no menor tempo, e aí ela se ela não acompanha esse ritmo que ela acredita ser o melhor e o mais saudável, e ela faz isso através de comparação com outras pessoas, com outros processos, ela vai adoecer, o adoecimento vai ser consequência de qualquer forma, vamos dizer assim. Vamos mais a fundo nessa parte aí, da procura da vida Mas fez da vida sentido? claro, da procura da vida perfeita, que é o feed perfeito. A gente vai no Instagram, vê aquele feed perfeito. Aí vê a pessoa correndo, a pessoa acordando cedo, ela faz exercício, aí depois vai trabalhar, tem a parte da família, o feed perfeito. A busca pela vida perfeita. Vamos falar um pouco mais disso. Uhum. Então, aí seguindo essa linha de pensamento, né, levando para esse lado, o performar está ligado à perfeição. E aí a pergunta é, né, o que que é perfeição para aquela pessoa? E se a gente for mais a fundo, eu ainda perguntaria assim, como que essa pessoa aprendeu o que é amor, o que é validação, o que é acolhimento, o que que é performar? Porque falando, amor do público feminino, de novo, é o público que eu mais recebo no consultório atualmente, né, nós estamos falando de um universo de mulheres que têm se cobrado cada vez mais para esse lugar da perfeição. A gente tem conquistado, né, nós mulheres temos conquistado espaços, mas a gente não abandonou os pensamentos antigos. Então, exemplo, né, nós somos a geração de mulheres que trabalhamos, que damos conta das coisas, que temos a nossa independência, a nossa vida financeira, porque nós ouvimos que isso faz sentido, que deveria acontecer isso na vida da mulher, ser independente, não depender de ninguém, mas ainda assim a gente carrega coisas antigas.
Então, ainda assim, a gente carrega coisas, por exemplo, a gente também dá conta de casa, dá conta dos filhos, e a junção de tudo isso, mais a ideia de performar, de ser a mãe perfeita, fazer o esporte perfeito, a frequência perfeita, todo esse lugar gera uma cobrança muito grande. A dieta perfeita. A dieta perfeita. Aí, de novo, né, o que que é perfeição? Uhum. Porque se a gente está internalizando perfeição como aquilo que a gente aprendeu de acordo com a sociedade, com as redes sociais, a nossa visão está distorcida. É. Agora, se eu baseio perfeição naquilo que eu acredito ser o ideal para mim, eu acredito que já a gente já vai para um lado mais assertivo. Uhum. Só que para isso eu preciso entrar em contato comigo mesma, ou seja, eu preciso me conhecer. Faz sentido? Claro, com certeza. Performance pra você é o quê, então? Performance, eu vou usar a palavra que você vai rir, porque eu sempre falo essa palavra, eu acho que você já deve até saber qual que é. Performance para mim é todo movimento de vida que eu crio que seja sustentável, Ótimo. que seja sustentável. Então aí talvez a reflexão venha aí. O que que é sustentável para mim? É, para você fala mais da parte emocional, né, quando a gente fala de performance, né. Eu Aham. já falo mais da parte física, né. Me fala da parte física. Para mim, performance é você ter energia para você fazer todas as suas atividades diárias com menor esforço, com qualidade. Para mim, performance é isso. Uhum. Você se exercitar bem, de forma segura, bem, sentindo bem, você brincar com seus filhos, fazer suas atividades diárias de forma bem. Estar bem com seu corpo, ter saúde, dormir bem. Então Isso pra mim imagina é se a gente performance. junta a parte física com a parte emocional, Exatamente. dá esse combo perfeito, Só que né. esse bem não é um bem fazer isso tudo bem, mas é um bem com cobrança de fazer além do normal. Fazer Sustentável, de né. forma simples, né. Uhum. Bom, agora eu vou entrar num quadro que chama Máquina do Tempo. Nesse quadro, eu trouxe para você aqui, vou te abrir e colocar. Pode. Nesse quadro Máquina do Tempo, eu queria que você abrisse, olhasse e falasse pra gente, se você quiser mostrar, pessoal, Deixa eu mostrar. Ok. eh, o que que você diria para essa Nayane aí? Essa Nayane é de quantos anos atrás, hein? Nossa, eu não imagino. Eu Acho posso que contar sobre essa nós foto? vamos falar. Essa Nayane aí é de Hã. quando você estava próximo de um evento muito especial na sua vida, muito Aham. importante, era um mês antes da sua cirurgia, você estava com 4 anos de idade. Mas eu queria que você o que que você falaria para essa Nayane Eu de falei que eu não ia chorar. o que que você falaria para essa Nayane aí de 4 anos de idade, hoje, né? Eu falaria pra ela não se cobrar tanto, pra ela ter paciência com ela mesma, Uhum. porque muitas vezes a gente tem paciência com todo mundo ao nosso redor e às vezes com a gente mesmo, com a cobrança, com fazer tudo perfeito, a gente se perde, né, no caminho. Pode anotar atrás, essa foto vai ficar de lembrança para você. Que legal. Aceita um café? Quero. Vou até aceitar. Assim que eu terminar, se você puder, né, compartilhar com a gente Pode dessa. ser uma frase? Não, eu quero que você compartilhe e contar a história, né, pra gente Ah, dessa sim. época aí. Então, é curioso porque, amor, eu não sei de onde você tirou essa foto, né. Quem que te mandou essa foto? Agora eu tô curiosa. Ah, tem os contatos. Isso é casado comigo, é a coisa mais fácil do mundo é conseguir. É. Então, eu não sabia era um mês antes. Aham. E é uma parte bem difícil de falar, porque quem vai ver depois, talvez não saiba, né, que foi um mês antes de eu passar pela minha cirurgia no coração, né. Uma cirurgia muito complexa, muito difícil para mim e para minha família. Olhando essa foto e eu não sabia que era um mês antes,
é muito especial, porque esse bolo, ele é um bolo que ele é da Mini, e ele tem um laguinho, e foi um bolo que eu pedi para minha avó. Minha avó chegou perto de mim, né, eu lembro disso nitidamente, e perguntou o que é que eu queria, que bolo que eu queria, porque todo ano ela perguntava como que eu queria o meu bolo. E sempre eu me lembro que eu pedi o mesmo sabor de bolo, que era de brigadeiro, apesar de eu nem ser tão fã de chocolate assim hoje, né. E dessa vez eu inventei uma coisa na minha cabeça, eu falei exatamente o que tá aqui. Eu falei: "Ah, eu quero uma estrada, eu quero um lago, eu quero verde". Isso é muito forte pra mim. E curioso que se você reparar a foto também, minha boca tá machucada. Eu acho que eu tinha caído. E isso tudo um mês antes da cirurgia, eu pensando aqui agora, né, como que deve ter sido difícil para os meus pais também lidar com tudo isso, né, com uma criança de 4 anos, né. E eu lembro que eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o meu bolo. Então, assim, é muito curioso, porque uma criança de 4 anos não tem dimensão de nada, né, não tem Uhum, dimensão de nada. Eu estava feliz com o bolo sem nem imaginar o que que viria, tudo que eu precisaria passar que eu já estava passando, mas que eu passaria depois. uhum, Então, é bem simbólico isso. uhum. E eu peguei uma parte, né, dessa fase, né, de complexa, peguei a segunda fase, e queria que você contasse pro pessoal também, né, Será que eu vou conseguir? consegue. Foi uma cirurgia do coração, mas depois de anos você precisou de fazer outra, né? E a preparação emocional, né? Eu queria que você falasse voltado para isso também, da preparação emocional. Você não imaginava aquilo, né? O quanto você precisou ser forte para poder passar. É. Eh, eu acredito que a psicologia ela nasceu daí pra mim, sabe? De um lugar que eu precisaria entrar em contato para me reencontrar e para também acessar a vida de tantas pessoas. E se tem uma luta, vamos dizer assim, que eu brigo, uma guerra que eu entro, é daquela da pessoa sentir, dela se permitir passar pelas coisas. E eu passei a minha vida toda, desde essa foto até há 3 anos atrás, né, acho que tem 3 anos, Uhum, limitada. Aqui, ó, no sentido de que eu me diminuía muito para tudo, porque a minha condição física realmente me limitava, né, fazer algumas coisas, tipo exercício físico, eu era bem limitada, mas muito insegura também. Então essa insegurança, todo o processo de realmente sofrimento, de dor que eu passei desde esse momento aqui da cirurgia, né, desse mês, foi sendo tão internalizado na minha vida, que eu fui acreditando que eu merecia pouco, que eu era pouco, que eu não alcançaria grandes coisas, e eu nem tô falando de coisas materiais não, eu falo até de emocionais, como um relacionamento, uma amizade duradoura. E eu tenho tudo isso na minha vida hoje, né. Só que eu falo que foi um marco entre a primeira cirurgia dessa criança inocente que não sabia de nada, para a segunda, da mulher adulta que já se responsabilizava pela sua própria vida e que se viu vulnerável. Eu acredito que essa criança aqui, ela não imaginaria tudo que ela precisaria passar e aguentar para ela falar o que ela está falando hoje, que é a minha cirurgia, a segunda cirurgia, que foi a que você passou comigo, né, que você acompanhou e viu tudo, foi a maior libertação que eu tive na minha vida. E eu passei dos meus 4 anos até há 3 anos atrás com medo desse dia. Eu vivia em torno desse dia. "E se eu precisar fazer cirurgia? Minha vida vai parar. E se eu morrer? E se der errado?", né. E aí chegou esse dia, numa sexta-feira,
11 horas da manhã. Eu tinha acabado de chegar do meu treino, que foi uma das conquistas que eu tive nesses anos, porque foi muito exame, muita conversa com a minha médica, para ela conseguir liberar eu fazer uma atividade física. E eu na hora que eu ouvi aquela notícia, o meu primeiro pensamento curioso, né, foi: "Como que eu vou contar para os meus pais?". Eu acho que você se lembra disso, né, porque a gente se falou naquele dia na hora do almoço. Lembro, você me ligou na hora, né? É, É, poucos minutos, assim, eu chorei, me recuperei e te liguei. E chorei de novo, né. E a minha pergunta foi essa: "Por quê?". Eu até brinco com a minha mãe, eu sempre fui uma criança muito adulta. Então, desde criança, desde isso aqui, ó, eu me lembro nitidamente, apesar de só ter 4 anos de idade, eu me lembro nitidamente de que eu me responsabilizava pelos sentimentos dos meus pais e de todo mundo ao meu redor. Eu não queria ver eles sofrendo, então significa que eu via eles sofrendo. Eu uhum, via talvez eles diferentes ou estressados ou tristes. E então eu sempre me coloquei num lugar de ajudar o outro e nunca de me permitir ser ajudada. E isso tem mudado, né, de uns anos para cá, de me permitir ser cuidada, de me permitir receber cuidado também, de me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E aí eu repetia sempre para mim: "Gente, minha vida vai acabar no dia que eu tiver que fazer essa cirurgia". Porque e acreditando que ainda que era algo genético, né, sempre uhum. achei que fosse algo genético, porque eu tenho outras pessoas lá na minha família que passaram pela cirurgia, que não estão vivas hoje, infelizmente, que é uma outra dor que a minha família toda carrega. E foi totalmente diferente do que eu imaginei, foi muito mais difícil do que eu imaginei, e foi muito mais fácil também do que eu imaginei ao mesmo tempo. Foi de mais difícil porque chegou no momento que eu menos esperaria. Eu tive que ter um afastamento do trabalho, as poucas coisas que eu podia fazer, vamos dizer assim, tinha que ser com vigilância. Eu falo que eu tinha segurança o tempo todo, porque a condição de saúde que eu estava não, né, eu precisava desse cuidado. E se eu precisar de dar mais detalhes, você me fala, tá, amor? E ao mesmo tempo, na hora que eu acordei daquela cirurgia, e eu me lembro de quando eu acordei da primeira, foi, assim, a melhor sensação que eu tive. Foi quando parece que os meus olhos abriram mesmo, assim. E eu falei assim: "Gente, tem uma vida enorme para mim lá fora, tem muita coisa para eu fazer". E aí foi quando eu comecei, né, também através de muita terapia, de muito apoio das pessoas que eu amo, entender que eu não sou o meu diagnóstico, eu não sou a minha doença. Ela continua comigo, eu fiz a segunda cirurgia, eu continuo com a doença, agora com um marca-passo, ainda vão colocar assim como um agregado, mas, eu entendi que eu não sou o diagnóstico, e é essa luta que eu venho venho travando com as minhas pacientes também, né, nós não somos só aquilo que aconteceu com a gente. A gente não é só um diagnóstico, a gente não é só o nosso corpo físico, né, nós somos muito além disso. E às vezes é atravessando o nosso maior desafio, ou o nosso maior medo, que a gente descobre também quem a gente é de verdade. Isso faz muita diferença na minha vida hoje. É a força, né? É, eu passei boa parte, né, dessa fase difícil. Aprendi muito também com você. Da parte física ali, né? Eu sabia que você podia mais, mas eu via que tinha uma limitação, às vezes, mental mesmo. Você é até hoje, né, meu treinador, né. Eu vi que era uma limitação mental, porque, de acordo com os meus conhecimentos, eu sabia que você poderia mais, poderia fazer mais, poderia. Mas eu acho que eu respeitava isso, né? Eu acho que passar bem respeito com relação a isso, de respeitar o Sim. seu tempo. E você foi Então, entendendo no processo também. É porque, gente, quando eu treinava com o Gilson, eu era muito reclamona. Eu reclamava de tudo, né, amor. Eu reclamava no treino o tempo todo, de tudo. E eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. Talvez até aconteça, né, porque a gente é ser humano. Mas depois da cirurgia, depois que eu venci também a recuperação, de me sentir confiante, porque acaba tendo um corpo estranho no corpo da gente, né.
Hoje eu me sinto muito mais capaz de fazer. Eu não tenho tanto movimento de reclamar, assim, de tudo. E hoje eu tenho certeza que as minhas reclamações, elas eram medos. Eu Sim, escondia o meu medo atrás da reclamação. com certeza. Era mais fácil falar reclamar do que falar: "Tô com medo, Aham. não vou dar conta, me Será ajuda, que eu posso? não posso, não Uhum. quero", Exatamente. coisas que eu não me permitia falar nunca. Uhum. Então normalmente eu falava sabe o quê? Reclamando, mas que eu era lerda, que eu era desastrada, que eu Uhum. não tinha coordenação motora. Eu lembro disso. E isso tudo, são máscaras mesmo que a gente adquire para esconder a nossa maior dor, porque acessar ela, por exemplo, chorar. Quantas pessoas têm dificuldade de chorar? E eu fui essa pessoa. Chorar igual isso que está acontecendo agora, que é Uhum. algo para mim tranquilo, já foi um movimento de muita culpa, já senti muita culpa. Chorar então na frente das pessoas, mas por quê? Eu não estava pronta para acessar o meu maior desconforto, que era a minha dor, que era o meu diagnóstico. Uhum. Então, eu falo sempre isso com os pacientes, com as pessoas ao meu redor, né, que dor é dor e ponto. Então se aquilo te tudo que você acessa, que te traga uma emoção positiva ou negativa, ela é válida. Seja uma foto, seja uma lembrança, as coisas não se apagam da nossa vida. Não tem como apagar essa história difícil, mas eu Uhum. escolhi, a partir daquele momento, qual o movimento que eu ia fazer com aquilo. Eu poderia, por exemplo, me entregar e dar vontade, dá muita vontade, porque parece mais fácil. Sabe, você se entregar, você fala assim: "Ah, deixa, não vai não vou ter que fazer isso mesmo, eu vou morrer mesmo, não vai dar certo mesmo". Ou pegar isso e abraçar e falar assim: "Não, isso aqui não vai escolher o que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que eu vou construir". É, ressignificar, né? Deixa eu tomar meu cafezinho. Aí entra alta performance e auto performance. Você sabe a diferença? Sei. Sabe, então? Mas eu vou explicar pro pessoal de casa. Explica você. Você tinha dificuldade em fazer seu treino, agora você falou que reclamava, tinha medo, insegurança de dar conta, de não dar conta, de poder fazer ou não. Mas Uhum. você fazia e estava fazendo a sua melhor versão. Você estava melhor do que você estava antes. Então você estava em alta performance. Quando a gente fala em alta performance é quando eu comparo com um grupo. Por exemplo, vai ter uma corrida aqui. Desse grupo, X pessoas, essa pessoa ficou em primeiro lugar. Ela tem alta performance. Está comparando um grupo, né? E isso que as pessoas confundem muito e que eu tento trazer hoje para as pessoas. Se eu melhoro um pouquinho relacionado ao dia anterior, ao mês anterior, ao ano anterior, eu estou em alta performance. Comigo mesmo, né, quando é o Exatamente. movimento consigo Exatamente. mesmo. E o que você trouxe com relação às pessoas se compararem, porque elas estão preocupadas na alta performance, em se comparar com outras pessoas. Isso no esporte, claro, é isso que vai definir se a pessoa está em alta performance ou não. A pessoa está no pódio, chegou ao primeiro lugar, está em alta performance. Então, quando a gente fala de esporte competitivo, é esse ponto. Mas quando a gente fala de pessoas comuns, dia a dia, quer melhorar a saúde, quer ter mais condicionamento, quer ter mais disposição para tudo, ou alta performance. Então, é importante de estar sempre autoavaliando ali. Opa, melhorei 1%. Né? Hoje tô caminhando melhor, tô começando a correr, subo escada, não sinto mais nada. Antes eu sentia, né? Até mesmo com relação a medidas de corpo, estou em alta performance. Então, ter isso claro faz muita diferença também para as pessoas. Então, essa clareza, sabe? Uhum. Eu complementaria, trazendo a visão da psicologia para isso, né, da questão emocional, é que o olhar para si. A auto-performance nada mais é do que você olhar para você mesmo. Seja o você de um dia atrás, de um mês atrás, que é a nossa maior dificuldade. A gente fala que faz isso,
Mas com tantos estímulos externos e cobrança para performar, para alta performance, né, para Uhum, performar baseado no outro, ou melhor, no que a gente idealiza do outro, né, do que a gente uhum, enxerga, que uhum. nem sempre é toda a verdade, é todo o contexto da situação. Exatamente, É o que faz a diferença, né, o olhar para si. exatamente. Bate-papo foi bom, hein? Me fez até chorar. Mas se vê que não é muito difícil isso acontecer não, né, você já está acostumado. Gostou? Aham, Bom, muito. né? Fazer mais vezes. Trazer mais A conteúdo gente pessoal. fazia mais, né, lembra? Uhum. A gente fazia mais conteúdos, assim, de compartilhar. Pessoal, então, amor, os projetos, Ah, nós vamos temos que falar falar pro do pessoal projeto. comentar os projetos agora, seus contatos, redes sociais, os seus atendimentos, como que são, para quem você atende, seu público maior. Fala pro Hoje eu pessoal. atendo exclusivamente mulheres, mulheres que se sentem sobrecarregadas, que estão atravessando aí, né, momentos de sobrecarga interna, externa, que buscam emagrecimento, que buscam qualidade de vida, que buscam mais autoconfiança, se afastar aí de inseguranças. E sobre os nossos projetos que eu queria muito falar, que eu vejo a grande, vamos colocar assim, uma grande luz, né, nascendo, se abrindo para a nossa vida, que é a Reis Saúde e Performance. A Reis, ela é um negócio meu e do Gilson, então vai ter um pouquinho de psicologia, um pouquinho de educação física e um pouquinho da gente, no projeto, né. Tá em construção, vai ser localizado aqui na nossa cidade em Ubá. E vai ser um projeto que ele está nascendo, está sendo construído com toda essa emoção, todo esse amor, todo esse carinho, e a gente está pensando em cada detalhe para conseguir levar para as pessoas essa união de como a saúde física e mental podem coexistir no mesmo lugar. Como a gente pode, inclusive, olhar para dentro da gente nos ambientes certos. Ótimo. E também você atende ainda, né? Tanto online. Online, o Brasil todo, presencial também. Hoje aqui em Ubá. Uhum. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é Naiane Simões Psi. Ótimo. E o da Reis é qual? Reis Saúde e Performance. Saúde e performance. Uhum. Acompanha lá, vocês seguirem e verem como que tá o andamento da obra, né? Diário da obra. Em breve a gente vai inaugurar. A gente vai falar também nas redes sociais aí. E lembrando também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação aí. Toda semana tem conteúdo novo para vocês, sempre trazendo aí um convidado, e tem semanas que eu faço conteúdo sozinho também, trazendo conteúdo voltado sempre para isso, sempre para performance, para saúde, para melhorar o bem-estar, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado a vocês aí. Até o próximo. Valeu!